Já passou a hora do casamento. Mas a equipa de busca da noiva do Shen e Shen nunca apareceu. Depois do sétimo telefonema ser desligado, ele enviou-me uma ecografia. Juan está grávida. Não posso abandoná-la. Falamos do casamento no outro dia. E a Juan está a concorrer a um cargo executivo na empresa. No círculo, o maior tabu é o escândalo de filhos ilegítimos. Quando chegar à altura, transferimos a criança para ti, assim resolves o problema do estatuto da criança, e ainda te molda uma imagem de pessoa bondosa. Não sejas parvo com uma oportunidade tão boa. Vendo que eu permanecia em silêncio, ele baixou a voz. A cirurgia de transplante cardíaco do teu pai. Posso trocar a equipa cirúrgica a qualquer momento. Eu segurava o documento de ações no valor de 1.000 milhões que o meu pai me tinha dado, com um sorriso cheio de ironia. O meu pai é de uma família poderosa em Pequim, o meu irmão é um médico de mão cheia, eu sou filha de uma família de elite. Tudo o que ele tem fui eu que lhe dei. Sem ele, achas que tenho medo? Liguei imediatamente para o filho da família Fu. Vamos casar agora. Atreves-te? Em menos de meia hora, uma frota de Rolls-Royce estacionou ordenadamente em baixo. Fu Yanxi, vestindo um fato elegante, veio apressado com flores na mão. Shu Yao, o casamento foi de repente, não tive tempo para preparar nada. Aqui estão 2.000 milhões como dote, fica com eles. E, quanto à casa de casamento, não sei que estilo gostas, por isso mandei o assistente comprar algumas alcalhas. Depois, escolhes à vontade. Se tiveres mais algum pedido, pode dizer. Mesmo que seja a lua no céu, eu vou buscá-la para ti. Ele fez um sinal aos acompanhantes, e logo uma grande caixa de envelopes vermelhos foi colocada à nossa frente. Aos funcionários que estavam a trabalhar ali, deu a cada um envelope gordo. Vendo Fu Yanxi tão solícito, não pude deixar de suspirar. O que é que eu via no Shen Yishan? Dei um passo em frente, agarrei no braço de Fu Yanxi e chamei-lhe: marido, vamos casar. Depois de beber o vinho do casamento com Fu Yanxi, o Shen Yishan ligou. Shu Yao, sei que estás a ter dificuldade em aceitar, mas o facto já aconteceu. Vamos enfrentá-lo juntos. E a Juan disse que está grávida, e não se habitua a comer comida de fora. Tu não sabes fazer sopa de galinha preta. Faz uma para ela. Traz a Juan. Eu deixei um sorriso sarcástico. Respondi na hora. Shen Yishan. Quem achas que és? Com que direito mandas em mim? Ao ver o meu tom agressivo, ele baixou a voz. Shu Yao, está bem. Não sejas tão mesquinha. Eu e a Juan somos apenas amigos. É normal ajudá-la. Se continuares tão zangada, as pessoas vão pensar que és intolerante. Do outro lado da linha, ele fez questão de ouvir-se a voz melosa da Su Juan, acompanhada de algumas tosses. Irmão Yishan, talvez não devas incomodar a irmã Shuyao. Volta primeiro. Senão, ela vai ficar preocupada. O tom do Shen Yishan tornou-se subitamente suave. Juan, és muito bondosa. Estás sempre a pensar nos outros. Mas quem pensa em ti? Não te preocupes, estou aqui. Não vais ficar sozinha. Depois de confortar a Su Juan, ao virar-se para mim, o seu tom tornou-se claramente impaciente. Acusou-me asperamente com um toque de ressentimento. Wei Shuyao, acho que está cada vez mais difícil comunicar contigo. Não é apenas uma boa ação. O que é que estás a fazer? Não vou deixar de casar. Só um pouco mais tarde. Se não mudares esse teu mau feitio, vai ser mesmo difícil falar contigo. Eu rimo das palavras dele. Será que ele não sabe que dia é hoje? No dia do casamento, deixou-me para ir ter com o seu amor de juventude. E ainda vem acusar-me com tanta convicção. Se não fosse o Fu Yanxi a salvar-me, no dia seguinte, a filha da família Wei teria sido manchete por ter sido abandonada. A empresa do pai a 23,88, as ações a 28 iriam ser afetadas. Hoje ia contar-lhe quem sou e dar-lhe o contrato de 1.000 milhões. Ainda bem que parei a tempo. Interrompi-o. Com uma voz fria, então não vamos casar. Terminamos. Ao ouvir a palavra terminar, ele ficou em silêncio por meio segundo, mas logo se ouviu a sua voz sarcástica. Terminar? É fácil dizer. Já pensaste na reabilitação do teu pai? Se não fosse pela minha influência, o teu pai não teria acesso aos medicamentos importados. Em 3 dias, vais estar de joelhos a implorar-me. Ele esqueceu-se que quando começou a estudar medicina, não tinha dinheiro para a propina. Se não fosse o dinheiro que lhe transferi e os melhores especialistas que lhe arranjei como professores, ele nunca teria sido o respeitado Dr. Shen. Ridículo.
Embora eu e o Fuyancy nos tenhamos casado, ainda não registámos o casamento. Então, no dia seguinte, combinámos ir ao registro civil tratar do registro. O Fuyancy disse que ia comprar o pequeno almoço para mim, porque não queria que passasse fome. Cheguei ao hospital mais cedo para o esperar. Nunca imaginei que ia encontrar aqui o Shen Yishen e a Su Ruan. Pelo aspecto, devem estar a fazer uma ecografia de gravidez. O Shen Yishen foi o primeiro a ver-me e não pôde deixar de soltar um resmungo. Oi Shuyao, ontem é que disseste que querias divorciar-te de mim, como é que hoje já estás tão ansiosa para me seguires até aqui? Já te disse, não consegues viver sem mim. Quanto tempo passou? Já estás a dar o braço a torcer. Enquanto me insultava, as mãos do Shen Yishen estavam sempre a proteger o peito da Su Ruan, numa pose de quem a quer proteger, com gestos extremamente ambíguos. Revirei os olhos, sem querer falar mais com ele. O quê? O hospital é propriedade tua. Precisas de te meter na minha vida? O Shen Yishen, irritado com as minhas palavras, cerrou os punhos. Mas a Su Ruan soltou a mão do Shen Yishen e veio para a minha frente. Tirou uma pulseira de jade da mala e reconhecia logo, era a herança que a avó me deixou, que antes estava na casa do Shen Yishen e tinha desaparecido. Quem diria que estava com a Su Ruan? Com uma voz meiga e bajuladora, trouxe-a para mim, irmã, isto é teu. Parece ser bastante valioso. Ontem não voltaste a casa e eu estava a arrumar o quarto do irmão Yishen quando encontrei isto no armário. Pensei que devia ser importante para ti. Ela esboçou um sorriso a lembrar-me, intencionalmente ou não, que ontem o Shen Yishen a levou para casa. Para mim, foi indiferente, afinal, o Shen Yishen já não me causa qualquer emoção. Estendi a mão para pegar na pulseira, mas no momento em que a ia pegar, a Su Ruan largou-a de propósito, e a pulseira caiu no chão com um estalo. O Shen Yishen apressou-se e abraçou a Su Ruan. Estás bem? Não assustes o bebê na barriga. A minha mão ficou suspensa no ar e depois fechei-a num punho. As veias do meu braço saltaram e a raiva apoderou-se de mim. Su Ruan olhou para mim aterrorizada. Apressou-se a explicar. Desculpa, Shuyao. Não foi de propósito. Yishen, esta pulseira é muito escorregadia. Não consigo segurá-la. Não pude deixar de soltar uma risada sarcástica. Olhos frios e sombrios fixaram-se em Su Ruan. Até o Oscar te deve uma estatueta. Com esta tua atuação, é um desperdício não seres atriz. Su Ruan, ao ouvir isto, imediatamente me dirigiu um sorriso de triunfo, com os lábios a formar as palavras como se dissesse, não te metas. Mas logo em frente de Shen Yishen fez-se de inocente, as lágrimas caíam como contas de um colar partido, e o corpo inteiro tremia. Yishen, eu juro que não foi de propósito. A Shuyao deve ter-me interpretado mal. Ao ver Su Ruan a chorar como uma fonte, os olhos de Shen Yishen encheram-se de compaixão. Suavemente, secou-lhe as lágrimas dos cantos dos olhos. Depois de a consolar, de repente, avançou para mim e agarrou-me o pulso com força. Pede desculpa a Ruan. Olhei para ele, incrédula. Foi ela quem partiu a pulseira. E queres que peça desculpa? Tentei libertar o pulso com força e expliquei-me. Shen Yishen, foi ela quem partiu a pulseira. E queres que me desculpe? Mas quanto mais me esforçava, mais ele apertava. Olhos frios e maldosos fixaram-se em mim. Não passa de uma pulseira velha. Quanto pode valer? Se te importasses, não a terias deitado fora. A Ruan, com boa intenção, encontrou-a para ti e tu ainda a acusas. Olhei para ele e senti-me sem palavras. De repente, Su Ruan ao lado soltou um gemido, cambaleou e agarrou-se ao corrimão. Fez uma cara de este aspecto miserável realmente não quero que Fuyancy veja. Arranjei uma desculpa qualquer e disse-lhe para voltar no outro dia, mas quando abri a porta do táxi, um par de mãos grandes puxou-me para trás, de repente puxaram-me o cabelo com tanta força que doía. Virei a cabeça e vi os olhos assustadores de Shen Yishen. Ele cerrou os dentes com uma expressão feroz. Então, depois de maltratares alguém, pensas que podes ir embora? Quase fizeste Ruan abortar. Ele puxou-me pelo cabelo e o couro cabeludo ficou dormente. Shen Yishen, o que é que queres, afinal? Ele soltou uma gargalhada fria e depois empurrou-me para o banco de trás do carro dele. Prenderam-me as mãos com a gravata dele, num nó apertado. Para compensar o erro que acabaste de cometer, vais ficar em casa a servir de ama para a Ruan. Ergui a cabeça com tanta dor que os olhos se encheram de lágrimas, e se eu disser que não? No instante seguinte a minha boca também foi selada com fita cola. Se não concordares, tenho maneiras de te fazer concordar. Su Ruan estava sentada no banco da frente a olhar alternadamente para mim e para Shen Yishen. A voz era frágil e magoada. Yishen, talvez seja melhor deixar andar. Não preciso que me tratem. Se a Shuyao não quiser mesmo fazer, não a forces. Consigo cuidar de mim. Shen Yishen franziu o sobreolho com um tom cheio de desculpas. Ruan, não fales por ela. Se não fosse por ela não terias sofrido tanto. Hoje ela tem de ceder. Pelo espelho retrovisor, vi Su Ruan com um sorriso triunfante e provocador. Por eu não ceder, Shen Yishen, aos puxões e arrastões, tirou-me do carro com o atrito. Os meus joelhos ensanguentaram as calças. Ele trancou-me na varanda. O vento frio soprava fazendo-me tremer toda. Shen Yishen, deixa-me sair. Seu idiota. Mas ele não tencionava deixar-me ir. Ameaçou que se não me desculpasse, me deixaria na varanda a noite toda. Ele também me tirou o telemóvel. Os meus braços e pernas, por causa da minha resistência, foram novamente amarrados por ele. Sabendo que tenho medo de cães, ainda trancou o cão de Su Ruan comigo. Encolhi-me num canto e tremia involuntariamente. A única coisa que me veio à cabeça foi: Fuyancy, salva-me. Começou a chuviscar. E como estava constipada, desmaiei logo. Quando acordei, senti o cheiro de comida. Através da janela de vidro, vi Shen Yishen a trabalhar na cozinha. Ele, que sempre disse que as suas mãos eram para cirurgias e não para cozinhar, usou essa desculpa para me enganar durante anos.
Agora ele cozinha pessoalmente para Su Juan. O amor ou a falta dele é muito evidente. Shen Yishan, com entusiasmo, levou a comida à boca de Su Juan. Pareciam muito íntimos. Su Juan, com os seus grandes olhos inocentes, Yishan. A Shuiao está assim por minha causa? É por isso que ela te trata tão mal? Se for assim, amanhã vou-me embora. Shen Yishan afagou-lhe os cabelos da testa, com um gesto muito suave. Ela tem ciúmes de ti. Estás grávida. Se fores, quem vai cuidar de ti? Este jeito mesquinho dela já me fartou. Se não fosse para irritar a minha mãe, como é que eu escolheria uma mulher tão inútil como ela? Deitei-me sobre o vidro da janela, e lágrimas quentes caíram. Não era por ele, mas pela minha juventude perdida. Afinal, ele tinha segundas intenções ao estar comigo. Quando eu estudava na escola, não faltavam rapazes excelentes a confessarem-se a mim. A maioria interessava-se pela minha beleza. Então eu própria me fiz feia. Todos os dias usava t-shirts largas, pintava sardas no rosto, usava óculos de aro preto. Mesmo uma bela rapariga, com isto, perdia um pouco do seu brilho. Apenas Shen Yishan me cortejou ardentemente. Não sei quanto tempo passou. A porta de vidro da varanda foi aberta. Shen Yishan olhou para mim de leve. Com um olhar desdenhoso. Só te tranquei uma noite. O que é que estás a representar? Conheço bem o teu corpo. É forte como um touro. Vou levar a Juan sair. E de caminho ver o vestido de noiva. Ela disse que nunca tirou fotos de casamento. Só vou ajudá-la a realizar esse sonho. Tu ficas em casa e limpa tudo. Forcei-me a suportar a dor no corpo. Ao longo da parede. À procura do telemóvel que ele escondeu. Quando eu e Shen Yishan casamos. Nós próprios nunca tirámos fotos de casamento. E ele, por causa da Su Juan, vai tirar fotos de casamento para realizar o sonho dela. Antigamente, com certeza que lhe perguntava, mas agora que vejo a sua verdadeira cara. Só me resta o ridículo. Não lhe liguei. A raiva dele subiu num instante. Agarrou-me a mão. Estou a falar contigo. Ficaste surda? Responder custa-te assim tanto, ao ver aquilo. Su Juan fez-se de boazinha e veio a correr. Com um copo de leite a ferver na mão. Estendeu-me à minha frente. Fingiu falar por mim. Irmão Yishan, não fales assim da irmã Shuiao. A irmã apanhou chuva ontem. Deve ter apanhado um resfriado. Toma, irmã Shuiao, bebe isto. Vais sentir-te melhor. Ela estendeu-me o leite de propósito. Enquanto Shen Yishan não olhava. Entornou o leite a ferver nas minhas costas da mão. De tanta dor, tirei logo a mão. As mãos ficaram logo vermelhas. Mas a Su Juan ao lado gritou, com lágrimas nos olhos. Irmã Shuiao, sei que sempre me odiaste. Mas não precisas de tratar a minha boa vontade como se fosse nada. E ainda deitar leite a ferver em mim de propósito. Shen Yishan avançou logo. Examinou-lhe as mãos, que estavam intactas. Mas não reparou que as minhas mãos já estavam cheias de bolhas. Su Juan soluçava sem parar nos braços dele. Irmão Yishan. Não culpes a irmã. Ela tem rancor. Deixa-a desabafar. Mas eu estou grávida sozinha. Já é muito difícil. Neste mundo, só o Yishan é quem é melhor para mim. Se a irmã Shuiao não me aceitar, então preferia morrer. No segundo seguinte, Shen Yishan aproximou-se, empurrou-me com força para trás. Eu cambaleei vários passos. Bati diretamente na mesa lateral, senti uma dor aguda nas costas. Ele cerrou os dentes. Com uma expressão odiosa. Oi Shuiao, como podes ser tão cruel? Querias magoar a Juan. O castigo que te dei ontem não foi suficiente. Bem, já que magoaste a Juan de propósito, vou fazer-te sentir o que é ser queimada. Agarrou o meu braço como um louco, pegou na chaleira de água quente. Se aquela chaleira de água a ferver me caísse, as minhas mãos ficariam arruinadas. Eu chorei e o rosto bonito de Fuyanci apareceu diante de mim. Viu-me deitada no chão, à beira da morte.
As mãos, antes pálidas, estavam cobertas de bolhas. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Agarrou-me nos braços, a tremer. Ao lado, Shen Yishan tinha uma expressão de inveja e raiva. Wei Shuiao, quem é este homem? Por que é que ele te está a abraçar? Tira já daí essas mãos sujas. Com as últimas forças que me restavam, disse, palavra por palavra, ele é o meu marido. Ao ouvir-me chamar Fuyansi de marido, o rosto de Shen Yishan ficou branco como a neve. Muito bem, então andas mesmo por aí a arranjar um amante, não é? Todos os dias à minha frente fazes de santinha, mas no fundo és uma ordinária. A Su Ruan também se aproximou logo, a deitar gasolina para o fogo. Oh irmã Shuiao, como é que pudeste enganar o irmão e arranjar outro homem? Normalmente pareces tão recatada, quem diria que eras tão falsa? Enquanto falava, agarrou o braço de Shen Yishan. Irmão Yishan, não te zangues. Alguém como ela, que não se respeita, não vale a pena ficar chateado. Depois virou-se para mim com um brilho cruel nos olhos. Mas Fuyansi, que me abraçava, só se preocupava comigo. Shuiao, estás bem? Quem te fez isto? Olhei para Shen Yishan e para Su Ruan, ambos agressivos. Fuyansi percebeu logo o que eu queria dizer. Pousou-me suavemente no sofá e depois avançou para Shen Yishan, agarrando-o pelo colarinho. Foste tu que fizeste isto à minha mulher? O Shen Yishan, que até então estava a gabar-se, ao ver Fuyansi naquele estado, perdeu metade da sua arrogância. Shen Yishan só conseguia olhar para mim a tremer, a sua voz misturava raiva e sarcasmo. Muito bem, Wei Shuiao, agora tens um protetor, não é? Um qualquer gajo já te defende. Digo-te já. Não vou baixar a cabeça para ele se tens coragem, toca-me só para veres. Acreditas que vou pôr as vossas porcarias todas na internet? Para que vocês, seus adúlteros, fiquem desgraçados. Fu Yanxi não conseguiu mais conter-se, ergueu o punho e bateu-lhe com força, a boca de Shen Yishan ficou cheia de sangue. Ele tremia de medo, mas continuava a teimar. O quê? O Wei Shuiao fez uma coisa tão nojenta e não se pode falar disso, é? Está bem. Então vou mostrar a toda a gente o quão ordinária tu és. Dizendo isto, ele arrastou-se até à porta e começou a gritar sem parar. Venham todos ver este par de adúlteros. Rapidamente, sob a sua influência, juntou-se uma multidão com as suas palavras fizeram de mim uma pessoa imperdoável. Esta miúda nova e bonita, quem diria que andava atrás de outros homens? Pois é, ser bonita não adianta andar a namoriscar por aí. Um homem como o Dr. Shen casou-se com uma rapariga sem vergonha, até o Fuyansi ao lado foi criticado. Podem falar de mim, mas não do meu marido. Quando Fuyansi ia reagir, agarrei-lhe no braço, olhei fixamente para Shen Yishan, aquela boca agressiva. Com as últimas forças caminhei lentamente até ele. Ele sorriu com arrogância de braços cruzados. O quê? Já percebeste que erraste? Vieste pedir desculpa. Digo-te. Hoje, se não te ajoelhares e me deres sem prostrações, isto não fica por aqui. Aproveitando que ele estava distraído, ergui a mão e bati-lhe com força. Ele ficou pálido, o seu sorriso arrogante congelou. Depois de recuperar, começou a gritar. Wei Shuiao, estás louca? Ainda me bateste? Usei todas as minhas forças no momento em que senti que ia cair. Fuyansi segurou-me. Olhei com raiva para Shen Yishan. Shen Yishan, quando diz isso, a tua consciência não te dói. Quem foi que me deixou plantada no dia do casamento? Fazendo-me esperar tanto tempo em casa, enquanto tu estavas com outra mulher, a fazer exames de obstetrícia. Não só não deste nenhuma explicação, como ainda a trouxeste para casa, trancaste na varanda, a sofrer com o vento frio a noite toda. E estas minhas mãos queimadas por ti com água quente, não te sentes?
Culpado por nada disto? Obviamente ele não sentiu qualquer culpa, pelo contrário, bufou. E daí, por muito que eu faça, não sou tão desprezível como tu, a trair-me com outro homem. Eu é que sou o teu marido e tu, na minha frente, chamas a outro homem marido. Não achas isso nojento? Não pude deixar de dar uma risada sarcástica, as mãos entrelaçadas com os de Fuyancy, mostrando o grande anel de diamante de 10 quilates que ele me deu. Desculpa, Fuyancy é agora o meu marido. Se não acreditas, podes ver no grupo, lá está. Vídeo do nosso casamento. Ele estava um pouco incrédulo. Meio desconfiado, abriu o telemóvel. Quando viu no telemóvel o vídeo do meu casamento com Fuyancy, não pôde deixar de arregalar os olhos. Murmurou para si mesmo. Como é possível? Tu casaste com ele. O que é esta carreata de Rolls Royces? E como tens na tua mão um diamante tão grande? Olhei-o diretamente nos olhos. Sim, digo-te, depois de te deixar, a minha vida está apenas a começar. Antes sofri tanto contigo, não ganhei nada, mas agora sei o que é ser valorizada. Mas Shen Yishen ainda não desistia, insistia que eu era do tipo de mulher interesseira que se agarra aos ricos. Fuyancy avançou, colocou-se à minha frente, olhando de cima para Shen Yishen. Shuyao nunca precisou de se agarrar a ninguém. Ela também não é essa interesseira que dizes, porque ela já é de família nobre. Ela é herdeira do grupo Wei. As pessoas presentes não puderam deixar de abrir a boca. Meu Deus! Ela é herdeira do grupo Wei. Aquele que domina o mundo dos negócios, que com um simples passo faz o mercado tremer, o grupo Wei. Alguém na multidão ficou tão surpreendido que quase caiu o queixo. Murmurou incrédulo. Ele ainda não acreditava. Até que ele próprio tirou o telemóvel e começou a pesquisar o grupo Wei na Baidu. Ao ver o rosto da herdeira do grupo Wei, idêntico ao meu, ele não conseguiu evitar abrir a boca. Querendo dizer algo, mas como se alguém lhe tivesse apertado a garganta, não conseguiu dizer uma palavra. E eu, naquele momento, também me senti mal. Recuei alguns passos. Fuyancy, com carinho, pegou-me ao colo. Atravessou a multidão, em direção ao seu carro de luxo. Shen Yishen, depois de recuperar o choque, de repente, correu para a minha frente. Com os olhos cheios de lágrimas. Shuyao, onde vais? Ouve-me, tudo isso foram mal-entendidos. Eu e Su Ruan não temos nada mesmo. Mas no segundo seguinte, Fuyancy deu-lhe um pontapé de repente. Bom cão, não atrapalha o caminho. Se acontecer alguma coisa à minha esposa, vou fazer-te desaparecer para sempre. Fuyancy, sem perder tempo, levou-me ao hospital. Usou todos os seus contactos, trouxe especialistas, fizeram um exame completo ao meu corpo. Embora as mãos estivessem queimadas, o médico disse que eram apenas ferimentos superficiais. Chegámos a tempo, depois de usar o medicamento especial do hospital, vai recuperar rapidamente. Fuyancy, ao ver-me naquele estado, tinha os olhos cheios de compaixão. Segurou a minha mão e acariciou o seu rosto com ela. Desculpa. Shuyao, cheguei tarde. Não vou deixar-te magoar outra vez.
Olhando para a sua aparência sincera, eu assenti com a cabeça. Nesse momento, o meu telefone tocou. Instintivamente, carreguei no botão de atender. A voz de Shen Yishan veio do telefone. Shuiao, desculpa. Eu sei mesmo que estraguei tudo. Podes perdoar-me. E não deixes o hospital despedir-me, está bem? Se eu perder este emprego, fico mesmo sem nada. Ainda tenho o empréstimo do carro e da casa. Antes que eu pudesse responder, Fu Yansheng arrancou-me o telemóvel. E na minha frente, o número do Shen Yishan bloqueou e apagou de imediato. Olhei para Fu Yansheng, um pouco surpreendida. Foste tu. Eu disse que quem maltrata a minha esposa não terá um bom fim. Neste momento percebi que Fu Yansheng viu o meu estado de sofrimento e ficou muito irritado. Decidiu mandar expulsar Shen Yishan da cidade A. Mandou investigar os registros médicos de Shen Yishan. E descobriu que, ao longo dos anos, Shen Yishan tinha algumas falhas e ações na medicina que prejudicavam a ética médica. Então denunciou ao hospital. Além disso, durante a investigação, descobriu que Shen Yishan estava envolvido com Su Huan. O bebê na barriga de Su Huan não é de outro, é de Shen Yishan. Ao ouvir esta notícia, não fiquei muito surpreendida. Pela sua atitude para com Su Huan, já se podia perceber que já havia indícios de intimidade. Só que eu própria não queria admitir. A história de Shen Yishan estar com duas ao mesmo tempo foi partilhada nos grupos do hospital. Shen Yishan foi rapidamente despedido. E ficou com a fama de ter duas relações ao mesmo tempo. Fu Yansheng segurou a minha mão, os olhos cheios de brilho. Shuiao, quando tiveres alta, vamos logo tratar do registro de casamento. Pela primeira vez, vi-o tão sério. Esbocei um sorriso. Como? O presidente Fu está preocupado que eu fuja? Já realizamos o nosso casamento. É só um certificado. Ele aninhou-se nos meus braços a fazer mimo. A nossa Shuiao é demasiado excelente. Há sempre alguém interessado. Quero dar-te um título. Um Fuyansi tão mimado e fofo. É realmente um pouco fofo. Ele de repente tirou uma foto do bolso. Na foto, eu estava com a aparência dos meus 17 ou 18 anos. Com duas tranças. Perguntei-lhe um pouco surpreendida. Como é que tens esta minha foto? Afinal, há muitos anos, o Fuyansi já estava apaixonado por mim. A família do Fuyansi é abastada, e ele é bonito. Teoricamente, não lhe faltam mulheres. Quem diria que ele ainda é um rapaz ingênuo? Senti um calor no coração. Jurei que nunca o decepcionaria. E neste momento, Shen Yishan, em casa, já estava tão ansioso como uma formiga numa panela quente. Ele perdeu o emprego. E agora está a ser investigado. Até Su Huan sentada ao lado dele, lhe parece irritante. Pegou numa garrafa de bebida ao lado e começou a beber compulsivamente. Quando bebia demais, ficava como um louco, corria para a frente da Su Huan, agarrava-a pelo colarinho com ambas as mãos, os olhos cheios de raiva. É tudo culpa tua. Se não me tivesses seduzido naquela altura, como é que eu teria tido relações contigo? Agora estou sem emprego, e ainda fui rotulado de homem infiel. Tudo por tua causa, sua querida. Fui mesmo cego naquela altura, por tua causa, mulher encantadora, perdi a Shuiao. Ela é a herdeira da família Wei. Sabes o que isso significa? Significa que eu teria ascensão e riqueza, em vez de estar com uma mulher como tu, que não tem nada. A Su Huan, assustada, soluçava ao lado. Com medo de irritar o Shen Yishan. Quando o Shen Yishan se acalmou um pouco, com lágrimas nos olhos, murmurou: Yishan, não importa o que aconteça, o bebê que estou a esperar é teu.
Shen Yishan ficou ainda mais irritado ao ouvir isso, deu um chute em Su Ruan para o lado. Cala-te, quem sabe o que fizeste nestes 3 anos no estrangeiro. O que é que fizeste? Foste mantida por um homem estrangeiro. Voltaste grávida para arranjar um otário que assumisse? Digo-te uma coisa. Eu, Shen Yishan, não sou fácil de enganar. Se descobrir que me estás a enganar, vais para o inferno com o teu filho. Shen Yishan agarrou de repente na moldura ao lado e atirou-a com força à frente dela. Os estilhaços espalharam-se pelo corpo dela e cortaram-lhe o rosto. Ela só podia chorar baixinho ao lado. 2 semanas depois, o meu corpo já estava praticamente recuperado. Nesse dia, vesti o lindo vestido que Fu Yanxi me tinha preparado. Fomos juntos ao registro civil. Mal chegámos à porta, uma figura cansada e abatida apareceu diante de nós. Ele correu nervosamente. Shuyao, não cases com ele. Tu és a minha esposa. Larga-a. Tira as tuas mãos sujas. Não lhe toques. Perante um Shen Yishan tão descontrolado, Fu Yanxi, pelo contrário, mostrou-se extremamente calmo. Parecia ter-se preparado bem. Com um aceno de dedo, 2 seguranças avançaram e imediatamente imobilizaram Shen Yishan no chão. Shen Yishan estava fortemente imobilizado no chão, de joelhos. Soluçava continuamente na garganta, o rosto coberto de lágrimas. Shuyao, desculpa. A culpa foi minha. Podes perdoar-me. Embora tenha tido relações com Su Ruan, foi apenas uma vez. E fui seduzido, aconteceu enquanto estava inconsciente. O meu coração realmente te ama. O meu trabalho teve um grande revés. Shuyao, podes falar com o teu pai para mim? Podes pedir-lhe para me mudar de hospital. Olhei para aquele rosto ingrato e não pude deixar de dar uma risada fria. Nunca pensei que até agora ele ainda está de olho no histórico da minha família. Agora, ficou gravado na minha mente o conceito de compatibilidade social. Relacionamentos com incompatibilidade social realmente não se devem envolver levianamente. Eu o repreendi friamente. Cala-te. Não quero ouvir as tuas desculpas. A pessoa com quem vou casar agora chama-se Fu Yanxi e é com ele que vou registar o casamento. Por favor, não me venhas mais incomodar. Shuyao, ouve a minha explicação. A cirurgia do teu pai não precisa de mim? Só eu posso fazer esta cirurgia. Se me deres uma oportunidade, eu farei a cirurgia do pai. Podemos ficar juntos de novo, está bem. Dei-lhe um olhar de desdém para o fazer cair em si, não vou citar nomes, ele deve ter-se esquecido de como conseguiu aquela posição. Depois de ser um especialista nominal durante anos, pensou que era realmente um especialista Shan. Yishan, estás a sonhar? Pensas que esta... Ele apertava a garrafa de bebida. Os dedos ficaram brancos. Na mente, um pensamento o atormentava repetidamente. Tudo o que aconteceu com certeza foi o Shuyao para o irritar é que fingiu casar-se com Fu Yanxi. Se ele se esforçasse um pouco mais e insistisse mais um pouco, o Shuyao certamente voltaria para ele. Com mãos trêmulas, enviou uma mensagem ao Shuyao. Shuyao, sei que ainda estás irritada ultimamente. Quando estiveres mais calma, fazemos um grande casamento. Que achas? Assim que enviou a mensagem, apareceu no ecrã um ponto de exclamação vermelho irritante. Foi bloqueado. Através de um print do WeChat Moments enviado por um amigo, viu que o Shuyao tinha mostrado a certidão de casamento com Fu Yanxi. Abaixo estava cheio de parabéns. Parabéns, Yao Yao, encontraste um bom partido. O teu marido é mesmo bonito. Muito melhor do que aquele tal de Shen. Esse tal de Shen tem cara de mulherengo. Este marido com quem te casaste agora parece ser 100 vezes melhor do que ele. Shen Yishan olhou. Ele avançou de repente e agarrou o pescoço de Su Ruan. Cada palavra parecia sair por entre os dentes. Su Ruan, sabes o que estás a fazer? Quando te dei o cartão foi para gastares quando necessário e poupares quando possível. A criança ainda não nasceu e já estás assim a esbanjar. Ainda não tenho trabalho. Queres que fiquemos a comer vento? Su Ruan, com o pescoço apertado, ficou vermelha, a debater-se para lhe soltar as mãos. Dinheiro é algo exterior. Estou só a tentar animar-te. O Shuyao já te deixou. Por que hás de ainda pensar nela? Comigo não estás muito melhor do que sozinho. Shen Yishan largou a mão, com um olhar frio como gelo. Devolve estas coisas de onde as compraste. Até eu arranjar emprego, não toques mais no meu dinheiro. Su Ruan caiu no chão e tossiu por um bom bocado, até que conseguiu murmurar, tremendo, está bem. Quando estava com o Shuyao, Shen Yishan tinha tudo a correr bem. Agora, com as prestações do carro e da casa, ele tem de procurar emprego por todo o lado. Certo dia foi a um hospital com o currículo. O diretor de RH olhou e devolveu-lhe. Desculpe, Dr. Shen, as suas qualificações não correspondem aos nossos requisitos. Ele percorreu todos os hospitais da cidade e a resposta foi sempre a mesma. Por fim, à porta de um hospital, já não se conseguiu conter e gritou roucamente. Era aquela que a Su Ruan deu a si mesma no seu aniversário, quando fez anos. Na altura, até disse que o relógio era caríssimo, e era mesmo o modelo de que o Shen Yishan gostava. Ele pensou que talvez, primeiro, pudesse trocar o relógio por algum dinheiro, para se desenrascar.
Então foi à relojoaria. Depois de o funcionário examinar e autenticar cuidadosamente, devolveu-lhe o relógio com pesar. Desculpe, senhor, não podemos aceitar este relógio. É uma falsificação. Ao ouvir isto, Shen Yishen sente as pupilas contraírem-se. Bate com a palma da mão no balcão. Que disparate estão a dizer? Este é o modelo mais recente da Baidali Fake, percebem? Vale milhões. E vocês dizem que é falso. Para facilitar a venda, o Shen Yishen também trouxe a fatura do relógio. O funcionário olhou com um sorriso, empurrou a fatura de volta, mas nos olhos havia um certo desprezo. Desculpe, esta fatura também é falsa. Os originais não emitem faturas assim. Veja o modelo aqui, não corresponde a nada. Ao ouvir o funcionário, Shen Yishen sentiu-se como se tivesse levado um choque. Ficou paralisado por um instante, depois, como uma fera encurralada. Os clientes ao redor também começam a murmurar. Alguns lançam olhares de desprezo. Costumo comprar aqui. Tudo nesta loja são artigos de luxo. Como é que podiam vender falsificações? Olhem para a aparência dele. Não parece alguém que possa comprar um relógio de milhões. Provavelmente veio para extorquir. Mandem este homem sair. Que desilusão. Rapidamente, os seguranças da loja avançam. Imobilizam Shen Yishen, que parece enlouquecido. Tem os braços imobilizados atrás das costas, mas ainda se debate, inconformado. Impossível. Isto não pode ser falso. Estão a enganar-me. Vocês são todos mentirosos. Querem é ficar com o meu relógio, não é? Ninguém liga aos seus gritos. Quando o estão a escoltar para fora, de forma humilhante, a porta da loja abre-se suavemente. Uma figura esbelta entra. É Wei Shuiao. Ela usa um vestido de alta costura perfeitamente cortado, seguida por 2 guarda-costas sóbrios. Ela levanta ligeiramente o queixo. Os seus olhos percorrem calmamente o balcão. Toda ela irradia uma confiança. Wei Shuiao finalmente repara nele. Ela fica paralisada por um instante. Olha o homem à sua frente, com a roupa amassada, barba por fazer e olhos cheios de sangue. Franze ligeiramente a testa. Apenas alguns meses. Ele está tão envelhecido e abatido que parece ter 10 anos a mais. Onde está o antigo charme descontraído que ele tinha na frente dela? Ela rapidamente recupera a calma. A sua voz não tem qualquer emoção. Apenas um distanciamento educado. Desculpe, senhor. Nós já não temos relação alguma. Mantenha distância, por favor. Shuiao. Shuiao, não faças isso. O pedido de Shen Yishen escapa-lhe. A voz está embargada. A minha vida está mesmo muito má. Não tenho nada. E ainda tenho uma montanha de dívidas. Hoje vim para penhorar o relógio que a Su Ruan deu e trocar por dinheiro. Mas eles disseram que o relógio é falso. Shuiao. Estou mesmo sem saída. Eu sei que errei mesmo. Se me deres mais uma oportunidade, farei o que for preciso. Juro, casares com outra pessoa foi só para me irritar, não foi? Não faz mal. Já estou mesmo irritado contigo. Conseguiste. Não vamos mais fazer isto. Está bem, por favor. Podes bater-me ou gritar comigo o que quiseres. Só não me deixes. Wei Shuiao não parou nem um segundo. Ela até pegou no telemóvel e fez uma chamada. A voz doce e risonha veio ao vento, quase imperceptível. Yancy. Descobri um restaurante muito bom. Daqui a pouco vamos lá experimentar. Ao ouvir a ternura e a doçura naquela voz, Yancy sentiu um misto de emoções, porque aquela voz era a que ela lhe dedicava antes. Quando Wei Shuiao desligou o telefone, é que deu por Yancy já estava atrás dela. Não sei porquê, sempre que Wei Shuiao via Yancy, sentia-se muito segura. Wei Shuiao não olha mais para ele, mas segura o braço de Yancy. Senta-se no carro de luxo à espera, e parte a toda velocidade. Shen Yishen vê esta cena, como se todos os ossos lhe tivessem sido arrancados. Desaba no chão. Nesse momento ele sabe claramente que parece ter perdido Wei Shuiao para sempre. Shen Yishen acompanha o carro do Wei Shuiao desaparecer na esquina. Sente o coração vazio. Apenas frieza e dor surda infinitas. Ele fica caído no chão, atordoado. Não sabe quanto tempo passou. Ele apoia-se nas pernas moles e levanta-se, cambaleando. Quando se prepara para ir embora, ouve uma voz familiar. O sangue congela-lhe nas veias. Vira-se incrédulo. Vê-se o Ruan carinhosamente de braço dado com um homem gordo e ceboso, a caminhar, fazendo-se de dengosa. Ela quase cola o corpo inteiro ao braço do homem. O rosto maquilhado exibe um sorriso bajulado. Ele sempre achou que Su Ruan era apenas um pouco vaidosa e mimada, mas não o trairia. Mas quando a viu traí-lo, a raiva explodiu dentro dele. Ele aproximou-se passo a passo. Cada palavra saía entre os dentes. Su Ruan. A mão de Su Ruan no braço do homem tremeu violentamente. Ela virou a cabeça, assustada, e encontrou os olhos injetados de Shen Yishen. Yishen? Como é que estás aqui? Não foste procurar trabalho? A voz dela tremia. Instintivamente, encolheu-se atrás do homem. O ar congelou instantaneamente. A raiva acumulada no peito de Shen Yishen, a humilhação, a frustração do desemprego, e a dor de ter sido abandonado por Wei Shuiao, tudo foi inflamado pela cena à sua frente. Ele deu um passo à frente bruscamente. Agarrou com força o colarinho de Su Ruan. Puxou-a inteira para longe do homem. Com os olhos rasgados de raiva, Su Ruan. Tu traíste-me. Muito bem, tua queridinha. Ele ergueu o braço. Com toda a sua força, deu um tapa naquele rosto cheio de terror. Para. O homem, o Li, embora seja mais velho, mas é rico. É generoso comigo. E tu? Tu, além daquela cara que ainda se via, e de um emprego decente, o que mais tinhas? Eu estar contigo era só porque és médico, dá estatuto. Agora não tens nada, és um inútil. Tu, Shen Yishen ficou ensanguentado pelas palavras dela.
Apontou para a barriga dela, voz partida, mas na tua barriga ainda carregas o meu filho. O teu filho. Su Juan parecia ter ouvido a maior piada do mundo, soltou uma gargalhada, olhar cheio de sarcasmo. Shen Yishan, és mesmo o homem mais estúpido que já vi. Quem te disse que esta criança é tua? Ela lançou o golpe mais mortal com ligeireza. Ah, estás a falar daquele relatório de paternidade. Ainda és médico, nem sabes ver se o relatório é falso. Aquele relatório nem tem o carimbo de uma instituição oficial. Vou a uma loja de impressão qualquer e faço 10 ou 8 deles. O quê? Se eu pegar num papel qualquer e escrever relação pai-filho confirmada, já te tornas pai, é isso. Vou ser sincero. Shen Yishan estava completamente indefeso. Só conseguia encolher-se no chão, gemia de dor. Um soco. Outro soco. O som abafado de ossos a bater em carne fazia arrepiar. Rapidamente ele ficou irreconhecível de tão espancado. Sangue escorria do nariz, os lábios racharam e até alguns dentes saltaram da boca misturados com saliva sangrenta. Que covarde! Ainda querias armar-te em durão? Vamos embora. Não deixes que esta escumalha estraga a diversão. Su Juan nem sequer olhou para Shen Yishan no chão, apressou-se a segurar o braço do homem e a sua voz voltou a ser doce e melosa. Mano, vamos lá ver o relógio. O som nítido dos saltos altos foi-se afastando, acompanhado pelos risos da mulher e pela conversa rude do homem. Shen Yishan jazia no chão, cada osso do seu corpo gritava de dor. Era como um palhaço, pisado e gozado pelo destino repetidamente. Ele tinha abandonado o mundo por Su Juan, e no fim descobriu que tinha perdido tudo. Entretanto, do outro lado, Wei Shuiao não imaginava que Fu Yanxi levaria este casamento tão a sério. Embora ela dissesse que a lua de mel era opcional e que preferia que ele se focasse na carreira, Fu Yanxi apenas acariciou o cabelo dela com ternura, a voz cheia de mimo. Se os outros têm, como é que tu não has de ter? Além disso, esta é a cerimónia que te devo. Ele levou-a à Antártida, aquele lugar, ao sentir aquele olhar fixo. Wei Shuiao, um pouco envergonhada, tocou no seu próprio rosto. Fu Yanxi finalmente voltou a si. Riu baixinho e balançou a cabeça. Com um tom suave e sincero. Não. Só acho que agora estás especialmente bonita. Ele fez uma pausa. A voz ainda mais baixa, mas cada palavra clara. Ainda bem que não te casaste com ninguém. Esta declaração repentina fez as bochechas de Shu Yaowei corarem. Para ser sincera, a união dela com Fu Yanxi inicialmente parecia um acordo de interesses. Ela só sabia que este herdeiro da família Fu lhe tinha prometido. Se um dia precisares de um casamento, posso dar-te a qualquer momento. Na altura, ela achou que era apenas uma forma educada de a ajudar. Nunca imaginou que ele realmente o cumpriria. Todas as fantasias sobre o casamento, e até mais. Os dois, no ar frio do Ártico, caminhavam lado a lado. A neve sob os pés estalava suavemente. Shu Yaowei hesitou por muito tempo, e acabou por fazer a pergunta que a inquietava há muito. Fu Yanxi, posso fazer-te uma pergunta? Por que é que na altura, quando sugeri, tu aceitaste casar comigo? Se na altura, quem te tivesse feito, mas porque logo eu? Não tenho nada de especial. Fu Yanxi não respondeu imediatamente, apenas, do bolso junto ao peito, com todo o cuidado, retirou algo, e colocou diante dela. Era um cordão vermelho um pouco desgastado, mas bem conservado. Wei Shuya ficou estupefacta instantaneamente, as pupilas dilatando-se ligeiramente. Não é este o trabalho manual que ela, no liceu, naquela feira de troca solidária na escola, para angariar fundos para as regiões carenciadas, com trocas e leilões de caridade, entregou? Como veio parar consigo? Ela ergueu a cabeça, surpreendida, e encontrou o olhar sorridente de Fu Yanxi. Os cantos dos lábios de Fu Yanxi curvaram-se num sorriso suave. Porque há muito, muito tempo, uma rapariga, quando eu estava prestes a desmaiar de hipoglicemia, me deu secretamente um doce. Ela pode já ter esquecido, mas aquele sorriso com sabor a sol, e aquele doce que aqueceu o coração, fizeram com que, desde aquele momento, a voz dela tremia um pouco. Uma enorme emoção brotou no fundo do seu coração. Ela nunca tinha visto Fu Yanxi deste lado. Aquele homem que parecia frio guardou silenciosamente um sentimento juvenil por todos esses anos. A excitação e uma emoção indescritível dominaram a sua razão. De repente, Wei Shuiao ficou na ponta dos pés, esticou o braço e envolveu o pescoço de Fu Yanxi, e na sua bochecha ligeiramente fria, depositou um beijo rápido. Fu Yanxi ficou imóvel, e a sua orelha ficou visivelmente vermelha. Wei Shuiao também percebeu imediatamente o seu impulso, soltou apressadamente e tentou afastar-se. As suas faces estavam incrivelmente quentes. De desculpa, eu estava tão feliz, perdi o controle. Antes de terminar a frase, uma mão grande, quente e forte, segurou-a firmemente pela cintura, puxando-a suavemente de volta para o seu abraço, aproximando-a mais. Shuiao, perguntou ele, posso beijar-te? Desde que casaram, era a primeira vez que ele pedia a sua permissão de forma tão formal. Exceto pela vez em que representaram diante de Shen Yishan, entre eles, ainda não tinha havido intimidade verdadeira. Wei Shuiao olhou para os olhos expectantes dele, inspirou fundo e assentiu solenemente. Podes. Fu Yanxi, ao obter permissão, fechou os olhos e assim, baixou-se suavemente, com tanta cautela e tanto carinho. Naquele momento parecia um casal perfeito, invejável. Fu Yanxi era muito mais atencioso e delicado do que Wei Shuiao imaginava. Ela começou a realmente aceitar de coração o homem que já se tornou seu marido. E, ocasionalmente, um pensamento passava silenciosamente pelo seu coração. Se pudesse tê-lo conhecido mais cedo, quão bom seria. Talvez. Não teria passado pela traição de Shen Yizhen. Toda viagem tem um fim. Os dois decidiram voltar juntos para viver a sua vida pacata de volta à vila da família Fu. Wei Shuiao e Fu Yanxi, na casa que lhes pertencia, passaram a verdadeira noite de núpcias. Na manhã seguinte, Wei Shuiao acordou nos braços de Fu Yanxi.
Nos rostos de ambos ainda persistia um leve rubor após a noite de intimidade. Fu Yancy deu-lhe um beijo na testa e perguntou suavemente: Queres que fique contigo hoje? Wei Shuiao abanou a cabeça suavemente nos braços dele, a voz ainda com um toque de rouquidão preguiçosa. Não, senhor. Fu, vá primeiro para a empresa, já perdeu mais de um mês por minha causa. Deve ter muitas coisas acumuladas. Se eu continuar a prendê-lo, os executivos da sua empresa provavelmente vão chamar-me de problema na mente. Fu Yancy riu baixinho, apertou-a mais nos braços. Eles não ousam. Mas, a senhora é compreensiva, então eu obedeço, voltarei o mais cedo possível. Wei Shuiao sorriu e acenou com a cabeça, viu vestir-se impecavelmente e sair com um aroma fresco depois dele sair. Wei Shuiao também se levantou e começou a arranjar-se rapidamente. Hoje tinha combinado um almoço com as amigas, casada há mais de um mês. As amigas já não conseguiam conter a curiosidade, queriam ouvir sobre este casamento com Fu Yancy. Um cheiro estranho e pungente invadiu-lhe as narinas à força. Ela só conseguiu arregalar os olhos de terror, e os seus esforços rapidamente se tornaram fracos. A consciência mergulhou na escuridão. Quando recuperou a consciência, descobriu que estava numa fábrica abandonada, com os membros amarrados e a cabeça ainda tonta. E à sua frente estava uma pessoa agachada. Era Shen Yishen com uma faca afiada na mão, a desenhar lá no rosto dela. Shuiao, acordaste? Wei Shuiao sentiu o coração disparar e a reprimir o medo, encolheu-se para trás com força. Shen Yishen, estás louco? O que estás a fazer? Não me vais soltar já. Sabes que isto é um sequestro, um crime. Ela gritou com severidade, tentando usar a sua força para esconder o pânico interior. Shen Yishen, porém, parecia não ouvir, aproximando-se passo a passo. Aquele rosto outrora bonito agora era apenas uma expressão feroz. Shuiao, murmurou ele, com os olhos fixos no rosto dela. No início realmente pensei que estavas só a provocar-me ao andar com Fu Yancy por diversão. A sua voz subiu de repente, carregada de dor. Nenhum hospital me quis aceitar. E aqueles cobradores de dívidas? Nem me tratam como gente. Batem-me sempre que me veem. Sou como um rato no esgoto. Todos os dias a esconder-me. Aquela vadia da Su Ruan. Levou-me o último dinheiro que tinha. Não tenho mais nada. Ele atirou-se de repente para a frente de Wei Shuiao, com as mãos apoiadas na parede, em ambos os lados dela. E tu eras claramente a herdeira da família Wei. Por que é que me escondeste isso? Sabes que se me tivesses dito mais cedo, eu nunca teria andado com a Su Ruan. Eu teria-te valorizado e tratado como uma preciosidade. A lógica dele é distorcida e lamentável. Ele culpa tudo nos fatores externos. Chegamos a este ponto, será que o problema sou só eu? Não tens nenhuma responsabilidade. Reflete bem. Está bem, Ele ergueu suavemente com a faca um fio de cabelo do Wei Shuiao com um olhar sinistro. Wei Shuiao, você é realmente tão ingênua que é adorável. Você não vai realmente acreditar que um homem como Fu Yancy vai te amar de verdade. Ele se aproximou dela, baixou a voz. Eu te digo, no coração de um homem nunca há espaço para apenas uma mulher. Ele agora finge ser afetuoso só porque ainda não te possuiu completamente, ainda não se cansou quando a novidade passar. Você acha que seu fim será muito melhor que o meu? Um homem com as condições dele, não se sabe quantas mulheres o rodeiam. Shuiao, estou a fazer isso por ti, para evitar que te magoe no futuro. Por que não ficas comigo agora? Juro que nunca mais te trairei. Nos olhos de Fu Yancy passou um sorriso sinistro. Em seguida, estendeu a mão e começou a rasgar as roupas do Wei Shuiao. Wei Shuiao, quando estava comigo você sempre me recusava, não queria se entregar a mim. Agora entendi. Se eu fizer com que seja um fato consumado, depois não te aproximes. Fu Yancy, se deres mais um passo, corto já. Shen Yishen gritou, os braços a tremer de esforço. Fu Yancy não ousou mexer-se, com medo que Shen Yishen, num impulso, fizesse algo a Wei Shuiao. Shen Yishen endureceu o olhar, como se lhe tivesse ocorrido algo. Fixou o olhar em Wei Shuiao, que tremia nos seus braços. Shuiao, quer saber se este homem te ama de verdade ou não? Deixa-me ajudar-te, está bem. Wei Shuiao não percebeu o que ele queria dizer. Só viu Shen Yishen tirar do bolso outra faca e atirá-la para diante de Fu Yancy. Fu Yancy, queres que solte Shuiao, não é? Então pega nesta faca e apunhala-te 2 vezes. Quando estiver satisfeito, talvez te deixe ir. Fu Yancy ficou paralisado. Wei Shuiao, ao ver isto, gritou com todas as forças. Yancy, não te preocupes comigo. Vai-te embora. Ele não me fará nada. A voz dela tremia, os olhos vermelhos. Não quero que te magoes por minha causa. Ouve bem, és o herdeiro do grupo Fu, tens tantos funcionários a teu cargo. Se te acontecer alguma coisa, nunca me perdoarei. Mas Shen Yishen riu-se. Agarrou no queixo do Wei Shuiao, obrigando-a a olhar-o nos olhos. Shuiao, mesmo nesta situação, ainda te preocupas com ele. Ele olhou de relance para Fu Yancy, imóvel, com um tom sarcástico. Shuiao, escuta-me. Posso esquecer o passado. Não importa o que aconteceu entre ti e Fu Yancy. Mesmo que se tenham casado e registado. Não me importo. Contanto que voltes para mim agora. Se a minha senhora Shen Yishen e eu perdoo-te. Está bem? O Wei Shuiao ouviu, mas apenas soltou uma risadinha. Naquele sorriso havia puro sarcasmo. Isto é ridículo. Ele foi quem fez todas as maldades, e agora, pelo contrário, diz que a perdoa. Quando Shen Yishen estendeu a mão para acariciar o rosto dela, o Wei Shuiao virou bruscamente a cabeça e mordeu com força. Shen Yishen sentiu dor e ficou imediatamente furioso. Ergueu a mão para lhe dar uma bufetada. Fu Yancy viu aquela cena e as suas pupilas contraíram-se. Gritou urgentemente, para. A sua voz estava rouca, a respiração pesada. Está bem, eu concordo contigo.
Contanto que eu o faça, tu libertas-te-la. Não é verdade? A mão erguida de Shen Yishan parou lentamente e ele fez uma expressão de quem espera para... Mas Su Ruan agia como se não visse ninguém erguendo a faca, correu diretamente para Shen Yishan e veio Shuiao gritando roucamente. Shen Yishan, paga-me o meu filho. Paga-me o meu dedo. Seu homem malvado. A sua voz era aguda e dolorosa, cada palavra chorava sangue. Se quiseres, descarrega em mim. Por que é que me atropelaste de propósito? Fizeste-me abortar, fizeste-me ficar assim num estado monstruoso. Tudo o que sou hoje é graças a ti. Vou matar-te. Naquele momento o tempo pareceu congelar. Su Ruan aparecera tão de repente e os seus movimentos eram frenéticos. Shen Yishan nem sequer teve tempo de reagir e a faca afiada já tinha mergulhado fundo no seu peito. Puf, a lâmina entrou diretamente no coração, o sangue jorrou. E no mesmo instante Fu Yanxi já se tinha precipitado e abraçou Wei Shuiao apertado contra si usando as suas costas para proteger de todo o sangue e perigo que pudesse respingar. Shuiao, está tudo bem. Estou aqui. A sua voz era baixa, os braços tremiam ligeiramente. Shen Yishan arregalou os olhos, abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. E caiu pesadamente numa poça de sangue. Su Ruan retirou a faca à ponta ensanguentada, girou e apontou novamente para Wei Shuiao com um olhar feroz. Tu também vai morrer. Mas desta vez Fu Yanxi foi mais rápido do que ela. Desviou-se para proteger Wei Shuiao com uma mão, desviou o pulso que segurava a faca. E com o outro pé, chutou com força. Shen Yishan morreu instantaneamente com uma facada no coração, morreu no local. Su Ruan foi preso. Foi levado no carro da polícia. Finalmente o caos acalmou. Fu Yanxi ainda apertava nos braços a trêmula Wei Shuiao. Acariciou-lhe as costas vezes sem conta. Já está. Está tudo terminado. Estou sempre aqui. Toda a força que Wei Shuiao fingia ter desmoronou-se naquele momento. Ela começou a chorar histericamente, batendo-lhe no peito com os punhos. Fu Yanxi, és parvo. Sabes, se tivesses mesmo enfiado a faca, quanto me teria doído o coração. Fu Yanxi baixou a cabeça e esboçou um sorriso suave. Parva. Estou bem, não estou? Wei Shuiao olhou com olhos cheios de lágrimas e de repente pôs-se nas pontas dos pés, fechou os olhos e, erguendo a cabeça, beijou-o nos lábios. Fu Yanxi ficou momentaneamente surpreendido, depois fechou os olhos.